Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente na segunda lei de Newton, claro, no blog Exercícios Resolvidos Exatas. Agora, continuando o estudo das leis de Newton, vamos estudar a segunda, essa grande e muito importante lei que o nosso querido Newton criou para explicar as leis do movimento. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos explicar a segunda lei. Lembra na primeira que nós tínhamos corpos que estão em repouso, em inércia, em MRU. Por que acontece isso? Porque as forças resultantes nesses corpos são iguais a zero. Então, agora o que vocês imaginam que tem na segunda lei de Newton? A gente vai estudar as situações em que as forças resultantes nesses corpos são diferentes de zero. Então, basicamente, imaginemos que nós temos um corpo, novamente, estudando o bloquinho, porque nós somos muito originais aqui no nosso canal, e nós temos uma força aplicada nesse bloco. Então, como nós vimos na primeira lei, se nós temos uma força aplicada nele e nós não temos nenhuma que anule ela, então nós temos que esse corpo vai adquirir um movimento. E para que sentido e em que direção? No mesmo sentido e direção da nossa aplicação da nossa força. Então ele andaria nesse sentido. Agora, como que nós mensuramos o valor da aceleração a partir do valor dessa força? Nós primeiros dizemos que essa massa, esse bloco, ele possui massa de valor m. Então, o que o nosso querido amigo Newton disse? Ele disse que o valor da somatória das forças resultantes aplicadas nesse bloquinho, ela é igual à massa do nosso corpo vezes a aceleração. Nós geralmente utilizamos a notação vetorial em cima da força e da aceleração. Por quê? Porque nós queremos dizer que a direção e o sentido da aceleração que o corpo vai obter é o mesmo sentido e direção da força aplicada. Então, aqui, o que nós podemos também pensar nesse caso? A gente só tem aceleração quando a gente tem uma força aplicada nesse bloco? Não, André, não é essa. Se nós tivermos uma força aplicada para cima de valor F1, nós ainda temos uma situação em que a somatória das forças nesse bloco ela é diferente de zero. Ou seja, como nós vimos na última aula, e nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente, eu vou explicar para vocês, então não desesperem, o valor da força resultante e a direção e o sentido dele estariam nesse sentido. Ou seja, a gente teria que a força resultante, que ela é dada nessa direção e nesse sentido, ela tem um valor qual? O valor da massa vezes o valor da aceleração. Na verdade, a melhor forma da gente escrever isso aqui é que o valor da aceleração que o corpo adquire, ela é igual ao valor da força dividido pela massa. Ou seja, se a gente tem uma força maior, nós vamos ter uma aceleração de valor maior. Se nós tivermos uma forcinha menos aplicada, a gente vai ter uma aceleração menos aplicada. É a mesma coisa, ó, vocês olhem aí no desenho. Nós temos uma caixa que ela está sendo puxada por uma corda. Essa corda, a gente não está puxando ela completamente horizontal. A gente está puxando ela no sentido que faz ela ir para cima e para frente. Então, a força resultante desse corpo vai ser nesse sentido e nessa direção. Claro, ele vai adquirir uma aceleração referente a essa força que nós estamos aplicando. Voltando aqui. Então, aqui agora, a gente vai estudar como que as diferentes resultantes nos nossos corpos. Desculpem pela letra. Então, aqui, nós vamos ter diversas situações em que nós vamos ter diferentes formas de calcular as forças resultantes nos nossos corpos. Então, nós temos, vamos dizer,
a situação 1 aqui. Nós temos uma esfera de massa M e nós temos uma força aplicada nessa direção e nesse sentido. Como que nós calculamos a força resultante nesse corpo? A gente vai usar, claro, a segunda lei de Newton. Força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é o valor da força resultante? A força resultante ela é igual a F, porque é a única força que está sendo aplicada nessa esfera, que ela está sendo puxada para esse lado de cá. Então, nós vamos ter que a força F é igual a massa vezes a aceleração que o corpo vai adquirir. Tudo nesse sentido e nessa direção. Agora aqui, na situação 2, nós temos a mesma esfera de massa M. Nesse caso, nós temos uma força F1, que a gente vai chamar de F1, aplicada nesse sentido, e uma força F2, aplicada no sentido contrário. Ambas estão na mesma direção, elas estão indo de oeste para leste, e elas têm sentidos diferentes. Ou seja, essa força puxa essa para cá, e essa outra força F2 puxa a esfera para o outro lado. Então, como que vai ser? Se nós tivermos uma situação em que a força F1 é maior que F2, como que nós calculamos a aceleração adquirida, na verdade, por essa esfera? Então, segunda lei de Newton, meus queridos. Esse Newton veio para ajudar a gente mesmo. A força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é o valor da força resultante? Se a força F1 for maior que a força F2, que nem eu estou falando aqui em cima, a força resultante vai ser F1 menos F2. Digamos que você está fazendo um cabo de guerra com seu amigo e você, nesse lado, muito mais forte, muito mais robusto do que ele, você puxa esse corpo, a corda, com uma força bem maior do que seu amigo fraquinho, puxando essa corda no outro sentido. Para que lado que a corda vai andar? Claro, para o seu lado forte. Você, com seus músculos, com certeza vai puxar a corda com mais força. Então a corda vai para o seu lado. Então, claro, só que como vocês estão puxando em sentido diferente, a corda não vai andar na mesma aceleração se você tivesse puxado sozinho, porque seu amigo está causando uma resistência para você. Então a força resultante é a força maior menos a força menor, quando elas estão no mesmo sentido. Quer dizer, desculpa, em sentido diferente, mas na mesma direção. Então, como que nós calculamos a segunda lei de Newton nesse caso? F1 menos F2 é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Vamos destacar aqui os dois casos. Então, agora, nós vamos para a situação 3. Na situação 3, nós temos a mesma esfera, porque nós somos muito originais aqui no nosso canal, e nós temos uma força sendo aplicada, novamente a força F1, sendo aplicada para cá, uma força F2, de menor valor do que a força F1, e uma outra força F3, sendo aplicada no mesmo sentido de F2, só que com um valor um pouquinho maior que F2. Só que nesse caso, o que nós temos aqui? Nós temos que a força F1 ela é maior do que F2, que é F3, e que é menor do que F2, que a F3 é maior que F2 também. Mas nós temos que o valor de F1 é maior do que a somatória de F2 mais F3. Isso sou eu que estou falando. Eu estou falando que você, digamos que no mesmo cabo de guerra que você estava fazendo com seus amigos, agora é você contra dois, porque seu amigo não deu conta de te vencer. Você está puxando a corda para o seu lado, com a sua força, só que nem os seus dois amigos estão dando conta de você. Você é muito mais forte que seus amigos. Então,
Claro, a corda vai continuar sendo puxada para o seu lado. Você está vencendo, seus amigos. Então, a aceleração que o corpo obtém vai ser para o seu lado. Por quê? Porque você está puxando mais forte do que os seus outros dois amigos. Mas, nesse caso, você tem uma resistência maior do que nesse caso aqui. Porque você tem uma outra força tentando te impedir de puxar seu amigo. Então, como que fica a força resultante? Nós temos que a força F1 positiva, porque ela é a maior, porque nós queremos um valor de força resultante positivo, ela é igual a menos. Agora, vamos prestar atenção nessa parte aqui. F2, porque o F2 está no sentido contrário, mais o F3. Esse parênteses aqui mostra que eu estou somando essas duas aqui, só que elas vão somar o seu valor e depois serem subtraídas com o F1. Então, aqui, nesse caso, como fica a nossa segunda lei de Newton? A nossa lei de Newton fica F1 menos F2 menos F3 mais F3, que é igual a massa vezes a aceleração. Certo, pessoal? E nesse caso, a gente vê que o que nós temos que fazer? Nós temos que primeiro calcular a força resultante do nosso corpo, que é, como que a gente calcula nesse caso aqui? Nós temos uma força para um lado e duas forças para o outro lado. Se o F1 for maior que a somatória desses dois, então a gente tem que a aceleração vai ser para o outro lado e nós calculamos dessa forma. Caso essas duas vencessem a F1, seria o contrário. Então seria F2 mais F3 menos o F1, porque aí a aceleração seria para o outro lado, mas não é o nosso caso aqui. Você ainda está mais forte que os seus outros dois amigos. Então nós temos aqui a situação 4. A situação 4 vai se assemelhar muito com o que nós fizemos aqui no nosso, no nosso bloquinho na força resultante. Nós temos aqui, de novo, a nossa esfera, mas nós temos uma força F1 aplicada nesse sentido e uma força F2 aplicada para cima. E agora, André, para onde que é a aceleração? Para onde que é a força resultante? Assim como eu mostrei ali em cima, nós vamos obter que a força resultante, ela é, para quem lembra lá da somatória de vetores, ela é dada nesse sentido. Nós fazemos ao prolongamento das duas e nós fazemos a união delas na diagonal desse quadrado. Claro, nós estamos dizendo aqui que elas estão perpendiculares uma com a outra, elas formam aqui um ângulo de 90 graus. Então, como que nós calculamos a força resultante nesse caso? Claro, a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, da segunda lei de Newton. E como que nós calculamos a nossa força resultante? Para quem lembra de Pitágoras, o nosso grande amigo da geometria, nós temos que, aqui nós temos um triângulo retângulo, com o valor de F2 aqui, é o mesmo valor de F2 aqui. Então, nós temos um cateto de valor F1, um outro cateto de valor F2, e a hipotenusa ela é chamada, é a nossa força resultante. Então, como que nós calculamos a força resultante aqui? F2, Fr ao quadrado é igual ao F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado. Se nós fizermos a raiz, passarmos o quadrado para o outro lado, nós temos que a força resultante ela é igual a força 1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, a nossa segunda lei de Newton, nesse caso, fica F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado é igual a massa vezes a aceleração. Pessoal, eu não quero complicar aqui, existem diversas outras situações, em diversos outros sentidos, que a gente vai poder calcular a força resultante. Eu só quis demonstrar isso aqui porque vai ser um caso que a gente vai ver muito em alguns exercícios. Então, aqui agora, o que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouco sobre aplicações no nosso dia a dia e na natureza da segunda lei de Newton. Vamos lá. Então, pessoal, um uso aqui muito grande que a gente vai fazer uso nos nossos exercícios e na natureza é de grande importância
é a força-peso, que vem a partir da segunda lei de Newton. O que consiste a força-peso? O nosso peso, que é a nossa massa que nós temos, que é a força gerada pela atração da Terra sobre nós, certo? Então, digamos que uma esfera na superfície terrestre, ela está aqui fora, mas ela não está fora da nossa Terra, muito bonitamente desenhada. Ela possui uma força que atrai ela para o solo, que nos mantém presos na Terra. Essa força é a força peso. Só que se ela é uma força, então ela gera uma aceleração sobre nós. E qual é o valor dessa aceleração? É tudo que a gente vai querer falar aqui novamente. Mas primeiro nós vamos falar sobre a direção e o sentido da força-peso. Sempre que nós vamos estudar a força-peso, nós vamos ter que analisar ela como uma força que vai atrair a gente sempre para o centro da Terra. Então a força-peso, que a gente chama de P, ela é uma força com direção e sentido sempre apontando para o centro da Terra. Não importa onde a gente esteja, ela sempre vai atrair a gente para o centro da Terra. Mas, então, se a gente... beleza, André, você me falou que a segunda lei de Newton é aplicada na força-peso. Então, nós temos que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Digamos que eu tenho um corpo que está suspenso na superfície terrestre, não tem nenhuma outra força aplicada sobre ele, a não ser a força peso. Então tudo bem, André, você está me falando que a força peso é a única força aplicada sobre o corpo da pessoa. É uma força aplicada no direção e no sentido da Terra, no centro da Terra. Então, beleza, André, se eu tenho uma massa m, qual é o valor da aceleração que a Terra gera sobre mim, que essa força peso causa sobre mim? A gente vai chamar ela de força de aceleração g. Então, pessoal, sempre que a gente falar sobre a aceleração da gravidade, nós vamos chamar de g. Agora, o valor desse g depende do planeta que nós estamos. O valor da aceleração g aqui na superfície terrestre ela é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente falar que a força-peso está agindo sobre a gente, quer dizer que ela está aplicando, ela está dando para a gente uma força, uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Claro, agora se eu estou falando para você é o seguinte, que a força-peso ela está sempre apontada para o solo, na verdade, né? Ela é sempre perpendicular ao chão. Então aqui eu vou mostrar para vocês dois casos em que a gente aplica a força-peso em alguns bloquinhos, digamos assim, de massa M. Nós temos aqui um bloquinho de massa M, e ele está numa superfície reta. Então, qual que é a direção e o sentido da força-peso aplicada nesse corpo? Ela é, como eu falei, perpendicular ao solo. Então, a gente tem que o ângulo aqui, ele é 90 graus. Qual seria o valor da força-peso nesse corpo? A força-peso ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Agora aqui nós temos uma situação diferente. Nós temos um plano inclinado. Digamos que um carro que ele está, como nós vemos aí na imagem, nós vemos que ele está dirigindo numa ladeira. Tudo bem, mas o mais plausível de a gente imaginar seria que, como o corpo ele escorregaria nesse sentido, é muito normal a gente pensar que a força peso, a força da gravidade está nesse sentido, o que está completamente errado. Se eu estou te falando aqui que a força peso ela é sempre perpendicular à superfície do solo, que está aqui, então o mais certo, e é o certo, nós dizermos que a força-peso está sempre nesse sentido. Claro, esse movimento ele é gerado pela força-peso, mas pelas componentes dela.
B em X e eu vou chamar aqui de P em Y. Ou seja, a força-peso pode ser desmembrada em duas forças que vão gerar diferentes tipos de movimento. Bom, pessoal, é isso que eu queria dizer nessa aula. Eu ainda ia falar um pouco sobre as forças de contato, que entraria no estudo do contato entre outro corpo, mas isso aí envolve a parte da terceira lei de Newton, que a gente vai ver, o estudo das ações e das reações em todos os sentidos do estudo do movimento que o Newton quis mostrar para a gente. Bom, pessoal, na próxima aula estamos aí. Agora vamos fazer alguns exercícios sobre as forças da segunda lei de Newton. Um grande abraço, tchau, tchau.